Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos, meus amados irmãos. É um tempo precioso que o nosso Deus nos dá nessa manhã para nós estarmos louvando, engrandecendo, magnificando ao seu nome. É um tempo precioso que Papai do Céu tem aí olhado para nós, nos concedido, e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar começando essa programação falando a respeito dela com os meus amados irmãos e dizer que o Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhosíssimo conosco. E nós temos a alegria da salvação no Senhor, no nosso Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Amém? Glórias a Deus. Esse Deus, Ele tem sido maravilhosíssimo para com as nossas vidas. Amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra, também o responsável, que Papai do Céu esteja aí operando, nessa programação. Essa programação ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã e eu conto com você, que a sua presença ela seja assim maravilhosíssima no nosso meio e que nós possamos aí aprender mais de Deus, que nós possamos receber de Deus e do Espírito Santo do Senhor, que Ele venha no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, fazendo uma obra aí inefável, que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode operar. Amém? Então quero nesse momento estar aí falando com os meus amados irmãos também sobre o que nós vamos estar trabalhando hoje, Hoje nós vamos trabalhar a última carta, a carta de Apocalipse, amém? Nós vamos estar aí trabalhando essa carta de Apocalipse e hoje nós vamos apresentar Jesus como Alfa e Ômega, como princípio e como fim de todas as coisas. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Então que sejamos aí orientados pelo Espírito Santo para que Ele venha de uma forma aí sobrenatural nos ajudar nesse trabalho, que Ele venha aí estar falando conosco com seu poder, com a sua unção, e que nós venhamos estar aí cheios do poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Glórias, glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 7 de março de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às sextas-feiras, às terças-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias a Deus. Então, quero que os amados irmãos estejam abrindo em Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Amém? Deixa eu conferir aqui. Apocalipse, aleluia, capítulo 22, versículo 13. Para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus, para nós darmos início a esse trabalho que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E a partir de amanhã nós estaremos estudando o livro de Apocalipse, capítulo a capítulo. Amém? Glórias a Deus. Desde o capítulo 1 até o seu último capítulo nós estaremos aí trabalhando o livro de Apocalipse
a pedido de uma amada irmã, e nós estaremos aí sendo operosos nas mãos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele tem sido tudo para nós, e nós vamos estar identificando aí a respeito de tudo que o nosso Deus tem falado, e nós precisamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar recebendo dele. De quem? Do nosso Deus, tudo que ele tem para conosco, que nós venhamos aí na data desse dia estar aprendendo mais um pouco, aleluia, desse amoroso Deus de Israel, amém? Então, em Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o princípio, e ele é o fim, amém? Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Como expressão teológica, alfa e ômega significa primeiro e último. Essa expressão é utilizada em alguns textos bíblicos como um título para Deus, o Pai e o Filho. A seguir, entenderemos melhor o que significa alfa e ômega nas Sagradas Escrituras. Esta semana eu estava fazendo aí uma cerimônia fúnebre, estava mencionando a respeito do princípio, meio e fim, né? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia Silene, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando também a nossa amada irmã Elizabeth Júlia, né? Que Deus esteja aí falando muito ao seu coração. Nós estaremos orando pela amada irmã Elizabeth Júlia no final desse trabalho, amém? E todos aqueles amados irmãos que também colocarem a sua vida aí em oração, nós estaremos orando e clamando a Deus, amém? Então, eu estava falando a respeito, né, da nossa vida diante do Senhor. Muitos têm falado o que vale mesmo é o final da nossa vida, nós estarmos nos braços do Pai, nós estamos aí colocando, aleluia, todo tempo a nossa vida diante do Senhor, porque muitos começam muito bem, tem aí uma guinada para o alto que parece até mesmo um avião quando decola, mas ao passar dos anos, ao passar do tempo, a gente vê que as pessoas, elas vão desanimando em relação ao Evangelho de Cristo, em relação a tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que ao passar dos anos, a gente precisa continuar frequentemente colocando a nossa vida no altar e falando com Deus a respeito de tudo aquilo que Ele tem para conosco. Então, o que eu quero te dizer é que nós não podemos desistir, nós temos que continuar frequentemente, aleluia, adorando ao Pai em espírito e em verdade. E eu estava falando que o meu Deus, ele não é somente Deus de princípio, ele também é Deus de meio, ele também é Deus de fim. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois vem o juízo. E a palavra do Senhor como realidade para nossas vidas, nós precisamos entender que nós só temos uma oportunidade de estar verdadeiramente de bem com Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer um milagre tão esperado na minha vida e na tua vida. Não é somente um dia, não é somente uma vez, mas Deus, ele está diariamente de braços abertos para estar me recebendo, para estar te recebendo. O nosso Deus, ele quer fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então nós precisamos olhar para Deus e falar com o nosso amado Senhor e Salvador: Senhor, eu preciso do Senhor, tanto no princípio da minha caminhada, conforme no meio e conforme no fim. Que o teu Espírito Santo esteja aí
aleluia, me abençoando, me usando, que eu seja instrumento nas tuas mãos, que eu venha ser salvo, que eu venha estar verdadeiramente colocando a minha vida no altar. Então, nosso Deus, Ele é desde o início, Ele é meio, Ele é fim. Ele não é simplesmente algo simplório, algo simples. Não, nosso Deus é verdadeiramente o alfa e o ômega. Ele está no presente quando nós iniciamos, Ele está no meio, Ele está no final de nossas vidas. E a gente precisa entender que o homem ele foi formado do pó da terra. Quando Deus diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, e nós entendemos, amados irmãos, que Deus fala, assim como o homem ele é pó, no final da sua vida, ao pó ele tornará. E a gente precisa entender que aquilo que Deus nos presenteou, com seu Espírito Santo, e nós, diante de Deus, nós somos almas viventes, isso torna para Deus, nós precisamos entender que Deus ele quer fazer infinitamente mais sobre a minha vida, infinitamente mais sobre a tua vida. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos aí a alegria da presença desse Deus, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós precisamos entender que por essa ser uma expressão típica, aleluia, ou tipicamente baseada no alfabeto grego, vale saber que o Novo Testamento foi escrito originalmente nesse idioma, o chamado grego koiné, o grego helenístico, era o dialeto mais falado naquela época. Aleluia, pode-se encontrar grego koiné como sendo basicamente o grego popular. E foi esse tipo de grego que serviu de base para a redação dos textos bíblicos no Novo Testamento. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Também o nosso pastor, aleluia, Carlos Wesley, da Igreja Metodista Fazenda da Bica, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então esse grego koiné, conforme aqui está escrito, né, que era um grego que todo mundo falava, era a expressão mais utilizada, né? É um grego aí do povão, para que todos pudessem entender, aleluia, o que estava sendo falado a respeito, aleluia, de tudo que Deus tinha aí para com o seu povo. E hoje, né, essa palavra ela traga até a minha vida, ela traga até a tua vida, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entender, aleluia, os projetos de Deus para cada um de nós, e que nós venhamos aí estar recebendo de Deus nessa manhã, que nós possamos estar sendo operosos aí, segundo o Espírito Santo do Senhor, segundo o que Ele tem para mim, segundo o que Ele tem para você. E nós precisamos receber do nosso Deus aí todas as coisas que, aleluia, o Espírito Santo tem colocado na minha mente, colocado na tua mente, no nosso coração, e que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estar recebendo de Deus como presente, e nós venhamos nos encher, aleluia, desse Deus tão maravilhoso, que tem feito toda, aleluia, a primazia, tudo aquilo que Ele quer, aleluia, na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na verdade, o idioma hebraico também já existia uma expressão similar ao alfabeto, aleluia, grego, alfa e ômega. Essa expressão envolvia as letras Aleph e Tar. Existem comentários rabínicos que afirmam que Adão transgrediu a lei de Aleph e Tal. Isso significa que ele transgrediu toda a lei, do começo ao fim. Também é interessante observar que os hebreus, os gregos e os romanos utilizavam as letras
dos seus alfabetos como numerais, isto é, enfatiza ainda mais a compreensão do sentido do alfa do ômega como primeiro e último. Então nós precisamos entender aí, nesse contexto bíblico, né, trazendo para o espiritual, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é verdadeiramente todas as coisas na nossa vida. E a gente precisa começar, e quando no começo a gente sempre fala desse primeiro amor, né? A gente fala desse amor tão genuíno, desse amor tão bom, né? Que Deus tem aí nos enchido, né? E a gente fica assim com uma paixão tão grande por Cristo que a gente não tem tempo ruim, né? A gente, como se diz, a gente se vira nos 30 para estar juntamente com o amado de nossa alma. É como se fosse um amor da juventude, né? Como o pessoal diz, uma paixão da juventude. A gente chora, a gente esperneia, a gente sente, né, lá no fundo da alma. A gente precisa sentir isso, aleluia, por Deus, como alfa, né, como um ômega. E a gente aí no meio, a gente muitas vezes a gente vai que meio que uma coisa costumeira, né? E essa coisa costumeira parece que se torna normal, uma coisa simples, uma coisa comum e corriqueira, mas não é comum e corriqueira. A gente precisa, a cada momento, é como se fosse aí um passar de fase, né? A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar a cada dia, a cada momento, buscando mais e mais do Espírito Santo do Senhor. Então é como se te perguntasse a mim, você já curou alguma pessoa? Você já orou e a pessoa foi aí, como se diz, já recebeu um milagre dela? Uma pessoa que você orou já levantou de uma cadeira de roda? E se você me respondesse não aconteceu isso, então continue buscando. Já aconteceu isso, continua buscando milagres maiores ainda na presença do Senhor. Continua servindo e falando com Ele: Senhor, eu preciso muito mais de Ti. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor Cláudio Lescot, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo nessa manhã no nosso meio. É muito bom recebê-lo aí, né? Nessa manhã. Que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida de toda a sua família, na vida da amada igreja. Que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosa na vida de todos os meus amados irmãos que estão conosco aí nessa manhã. Amém? Então, a expressão alfa e ômega, ela aparece originalmente 3, aleluia, referências no livro de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 8, 21, verso 6 e 22, verso 13. Além dessas 3 referências, ainda no livro de Apocalipse, a maioria das traduções do Novo Testamento em português traz a face, ou melhor dizendo, a frase: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 1, verso 11. No entanto, essa frase não aparece nos melhores manuscritos dos antigos. Podemos entender o significado da expressão alfa e ômega à luz das escrituras da seguinte forma: Deus, como alfa, significa que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que possui o conhecimento da origem de tudo que existe. Deus, como o alfa e o ômega, significa que Ele é o consumador de todas as coisas. Ele é aquele que possui o poder e o controle de tudo e de todos. Ele conduz a história segundo os seus propósitos. Em outras palavras, a expressão alfa e ômega aponta para os atributos de Deus. Ele transmite o significado de que Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele, aleluia, é verdadeiramente aquele que é o autor e consumador da nossa fé.
É fácil perceber isso quando analisamos cada uma, aleluia, das vezes em que essa expressão ocorre no livro de Apocalipse. Amém? Então, nós sabemos aí, como diz o salmista, né? O salmista, ele diz que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. A gente olha para Davi falando com Deus, e Davi fala com Deus desta maneira, que o Senhor, ele tem a capacidade, aleluia, de secar a água dos mares com as suas próprias mãos. Mas a gente pode ir até mais além. A gente pode entender que o Senhor, ele é tão grande que o nosso planeta Terra cabe na palma de sua mão, conforme se fosse uma bolinha de gude. A gente precisa entender essa grandeza do nosso Deus, esse magnificar, aleluia, do eterno Senhor das nossas vidas. Então, meu amado irmão, ele é tão grande como em tamanho, também como, aleluia, em expressão e poder. Nós precisamos entender, aleluia, que nada, aleluia, se compara ao nosso Deus, ao Deus, aleluia, que fez todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então, aleluia, nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias e falar: Senhor, tudo, né, está sobre o teu controle. Tudo, Senhor, aleluia, nós precisamos, aleluia, verdadeiramente estar aí nos colocando debaixo, aleluia, das tuas mãos poderosíssimas, porque somente o Senhor pode fazer tudo em todos. E nós temos aí verdadeiramente a alegria da salvação que o Senhor tem aí nos dado através, aleluia, do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e que ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Amém? Então, Deus o Pai e o Alfa e o Ômega. Deus o Pai é o Alfa e Ômega. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a expressão Alfa e Ômega, ela é aplicada como um título a Deus o Pai. A expressão aparece acompanhada da frase: aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, em Apocalipse capítulo 21, verso 6, aquele que está sentado no seu trono, aleluia, se domina como sendo o Alfa, ou melhor dizendo, se denomina como Alfa, aleluia, como sendo o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então, nosso Deus, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele, aleluia, em que nós temos a alegria da nossa salvação. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que tem, aleluia, cuidado de nós, cuidado, aleluia, da nossa nação, da nossa casa, dos nossos filhos. Ele tem cuidado do nosso ir, ele tem cuidado do nosso vir. Os cuidados de Deus está, aleluia, por todos os lados que nós olhamos, pelo sol que nasce, pelo abrir dos nossos olhos na manhã, pela nossa voz que estamos expressando através, aleluia, desse poder do Espírito Santo do nosso Deus. Então ele é tudo em todos, amém? Então esse ensino também está presente em todo o Antigo Testamento. Ele aparece de forma bastante semelhante na profecia do profeta Isaías, numa declaração sobre a existência eterna e soberana de Deus. O texto bíblico diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Por ser o Alfa e o Ômega, somente ele pode anunciar as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Isaías capítulo 47, versículo 7. Amém? Cristo é o Alfa, é o Ômega. Já em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 13, essa expressão é aplicada a Cristo. Nesse caso, o título Alfa e Ômega transmite exatamente o mesmo significado das vezes em que aparece aplicada a Deus, o Pai, inclusive sendo acompanhada da frase o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sua dúvida, aleluia, a aplicação dessa expressão nesse versículo é bastante significativa. Vimos que em Apocalipse 1:8, Deus, o Pai, se apresenta como Alfa e Ômega.
Ainda no capítulo 1 do Apocalipse, Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último. Em Apocalipse capítulo 1, verso 17, agora no último capítulo do livro que traz sua conclusão, Jesus se identifica explicitamente como sendo o Alfa e o Ômega. Amém? Então, nosso Deus, aleluia, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, eles, aleluia, têm sido para nós como Alfa e Ômega nessa trindade. Desde o início, quando nós olhamos que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face do abismo. E a gente, conforme iniciou esse texto aí, iniciou esse trabalho, a gente viu, aleluia, o Senhor dizendo, e também o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. E pegou um homem do pó da terra, amassou, fez barro e fez dele aí um homem, a imagem de Deus. Deus nos criou e soprou fôlego de vida na nossa narina e nós nos tornamos almas viventes. O Espírito do Senhor, ele está dentro de nós. Por causa disso, nós somos chamados de tabernáculo do Deus Altíssimo, tabernáculo santo. Nós precisamos entender que nós somos o templo, aleluia, do Espírito de Deus, o templo do Espírito Santo. Então é Deus, aleluia, que nos move, é Deus quem faz com que você, nós venhamos, aleluia, está indo muito mais além. Então que Deus esteja aí, aleluia, operando de uma forma abençoadíssima na minha vida e na tua vida. Ele tem o controle de todas as coisas, nós precisamos nos render a Ele, amém? Então, o título Alfa e Ômega aponta para a divindade de Cristo. Cristo utiliza as mesmas palavras de identificação que o Pai utiliza. Isso significa que ao autor, que ao se autodeclarar como Alfa e Ômega, Cristo se coloca em pé de igualdade com o Pai. Sem dúvida, essa é uma clara declaração de sua eterna divindade. Ele é igual ao Pai em poder, em autoridade. O único que também pode dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Amém? Glórias a Deus. Dessa forma, a mensagem do Apocalipse atribui a Cristo o mesmo título de Deus, o Pai, indicado, aleluia, ou melhor dizendo, indicando que ele compartilha da soberania, aleluia, dos atributos divinos. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Esse ensino pode ser visto por todo o Novo Testamento. Por exemplo, quando o próprio Cristo declara possuir todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo também afirma a primazia de Cristo sobre toda a criação e que nele, aleluia, tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, 15, versículo 18. Ou ainda quando o escritor do livro dos Hebreus ensina que o Antigo Testamento testifica a majestade, a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 1. Amém? Então Deus, ele tem verdadeiramente a soberania de todas as coisas. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer. Nós precisamos colocar em prática a nossa adoração, a nossa fé, a nossa busca a esse Deus tão maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Amém? Seja bem-vinda no nosso meio, a nossa amada irmã Karen Henribarra. Que Deus esteja aí abençoando a sua pessoa, a pessoa da sua família, né? Cada uma das pessoas da sua família, que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, além disso, a expressão Alfa e Ômega aplicada a Cristo também enfatiza o seu poder absoluto sobre a vida, a morte e a ressurreição, bem como a sua soberania no julgamento final. João capítulo 5, versículo 21 ao 29. Ou a questão interessante que é, aleluia, que nas passagens em que essa expressão ocorre, ela é precedida pelo eu sou. Aqui naturalmente nós nos lembramos
de que Deus falou com Moisés dizendo: eu sou quem sou. Êxodo capítulo 3, versículo 13, ou melhor dizendo, no 14. No Novo Testamento também encontramos Jesus utilizando essa mesma fórmula, como na vez em que ele afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Amém? Então, a designação alfa e ômega certamente é uma fonte de conforto para os redimidos, mas esta mesma designação também é um aviso aterrorizante para os incrédulos. Ela revela o profundo significado de que, do princípio ao fim, Deus é o governante soberano de todo o universo. Nenhum de seus propósitos serão frustrados e ninguém jamais poderá esconder-se dele. Ele é o princípio e o fim. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos aí nosso Deus como princípio, como fim. E Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos para salvar a sua igreja, como alfa, como ômega, como princípio, como fim. Aleluia, como meio, né? Ele tem a primazia de todas as coisas. Então Deus, aleluia, ele envia o seu Filho Jesus Cristo, né? Conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele é verdadeiramente tudo em todos. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Silvia, que Deus esteja aí abençoando a esposa do nosso pastor Carlos Wesley, que Deus esteja operando na sua vida aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então Deus, ele envia o seu Filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A Bíblia diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 17, que Deus envia o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E diz: quem nele crê já está salvo, quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a salvação é essa, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, louvar, engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um texto aqui em Romanos capítulo 10, né? E logo no finalzinho do capítulo o Senhor traz uma palavra que diz assim: mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A gente precisa entender que o Senhor, ele tem também todos os dias estendido a mão dele para comigo, para contigo. Todos os dias o Senhor tem estendido as suas mãos. Será que ele vai encontrar, aleluia, na minha pessoa, na tua pessoa também, um povo rebelde e contradizente? Será que nós vamos, aleluia, deixar com que venha passar essa oportunidade de nós estarmos sendo salvos, de nós estarmos sendo ouvidos pelo poder, aleluia, do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo, ele tem aí a primazia também na minha vida e na tua vida, porque Jesus, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei o Consolador. Ele será amigo, ele será companheiro, ele estará indo na sua frente, preparando o caminho. E nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo tem intercedido junto a Deus por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Então, é momento, meu amado irmão, é momento, minha amada irmã, nós estamos nos colocando, aleluia, na presença desse Deus tão maravilhoso, que tem aí todos os dias
estendido, aleluia, suas mãos, estendido as oportunidades para que nós venhamos aí, aleluia, estar recebendo como, aleluia, alfa e ômega, princípio e fim. Como aquele que é desde o nosso primeiro dia, né? Desde, assim como ele fala com Jeremias, eu te contemplei, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi como profeta. A gente precisa entender que Deus, ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então é momento, meu amado irmão, minha amada irmã, de nós estarmos nos entregando ao Senhor e falar: Senhor, eu creio, eu quero me render aos teus pés, eu quero me render, aleluia, à tua presença, eu quero estar tomando a minha vida, aleluia, como tua. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Faça diferença na minha vida, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu quero verdadeiramente estar buscando a tua face, amém? Então quero estar orando nesse momento, amém? Clamando a Deus pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, perdão, infinitamente mais, ó Deus, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nós carecemos, ó Pai, das tuas mãos potentes, ó Pai, nós carecemos da tua ajuda, Pai. Assim, Senhor Deus, como o Senhor, ó Pai, diz na tua palavra, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida, Senhor, no teu altar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos posicionamos, ó Pai, e dizemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, bem-vindo, aleluia. Nós nos posicionamos e dizendo, Senhor Deus, que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor foi enviado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Deus Pai, aleluia, e nós o recebemos, ó Pai, como Filho de Deus, aleluia, que padeceu por nós ali na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Nessa oportunidade, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E clamando ao Senhor, Deus, para que sejamos salvos pelo Senhor, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, esteja, Senhor Deus, nos recebendo, ó Pai, aí no céu, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, escrevendo o nome, Senhor Deus, desse teu filho, dessa tua filha, Pai, no livro da vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para que os teus anjos estejam acampados, ó Pai, ao redor de cada um deles, ó Pai, para que não venha retroceder, Senhor Deus, mas que esteja, Senhor Deus, aleluia, que estejam, Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, num firme relacionamento com o Senhor, ó Pai, que nada, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, os tomar das suas mãos. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, queremos, almejamos, colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a nossa vida no teu altar. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministra, Senhor Deus, sobre nós. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção. Fala, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoa, Deus, também a Elizabeth, Senhor Deus, Júlia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando na vida da tua serva, Pai, fazendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com que a tua serva, Pai, esteja, Senhor Deus, recebendo a visita, Senhor Deus, do Senhor, a visita do teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha tomar a tua serva, Senhor Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, aleluia, que o teu milagre, Senhor Deus, na vida dela venha acontecer, ó Pai, e que ela possa, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está sendo, Senhor Deus, curada, Senhor Deus, transformada, Senhor Deus, pelo teu poder. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de todos os nossos amados irmãos, de nossas amadas irmãs, de cada um, ó Pai, que tem sido um conosco nessa manhã, Senhor Deus, sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito. Então ministra, Senhor Deus,
aleluia, com teu poder, com a tua unção, com teu milagre, Pai, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha aí todos uma abençoada terça-feira, né? E que Papai do Céu esteja aí operando de um modo assim maravilhosíssimo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, até mais tarde. Hoje nós temos o culto da família às 19 horas. E eu conto com a sua presença. Que Deus esteja te abençoando, operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Guaí, que Deus esteja aí te abençoando também nessa oportunidade. Que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder e do seu Santo Espírito. Amém? Eu tenho aí um convite para te fazer, minha amada irmã Guaí. Nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu quero te convidar para estar conosco aqui, né, hoje nesse culto. Você é a nossa convidada especial, amém? Então, o portão ele fica encostado, né? Um portãozinho lateral, ele fica encostado por causa do momento que nós estamos vivendo aqui em Cascadura de violência. Mas você só empurrar o portãozinho, você sobe uma rampinha, uma escada e você já está dentro da igreja para nós estarmos adorando o nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça renovadora do nosso Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que você venha no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receber muito mais de Deus. Amém? Um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja aí renovando as nossas forças em Cristo Jesus. Amém? Então fica na paz e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo aos melhores caminhos, e aquilo que você tem clamado ao Senhor, buscado cura, buscado aí revelação do Espírito Santo de Deus, que Ele esteja se revelando a você e que você seja uma bênção na presença desse Deus tão maravilhoso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A irmã Ágata, né, Silva está perguntando, faz live todos os dias? Todos os dias às 7h30 da manhã nós estamos aqui para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês e da família. Sejais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que Ele verdadeiramente falará aos vossos corações. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não, mais tarde, né? Às 19h.